Oi, mais uma vez, eu sou o Save e eu passei muito, mas muito tempo sem postar nada. Pois é, infelizmente aconteceu um monte de coisa de lá pra cá e, bem, eu tô aqui. Ou seja, nada deu certo. Bom, como prometido pra vocês, eu trouxe a DLC de um dos meus jogos favoritos que eu já joguei. Realmente esse jogo é muito bom. E, senhoras e senhores, eu apresento a vocês Dark Souls Artorias do Abismo, ou Artorias of the Abyss, tanto faz. Opa, antes eu tenho que dar um contexto do porquê eu fiquei fora por muito tempo. Durante a minha humilde gameplay desse jogo, eu passei por poucas e boas. E se vocês lembram, eu fiz um vídeo de Dark Souls aqui no canal. Enquanto eu tava jogando aquele jogo, antes de fazer o vídeo, eu tava pensando, caramba, em vez de fazer um vídeo, eu poderia fazer uma review, né? Eu poderia gravar ele pra fazer uma review no canal. Mas infelizmente eu não fiz isso e acabei jogando até pro pré-final do jogo, sabe? Quando você vai ainda matar o último boss. Mas esse pensamento foi muito antes, foi lá quando eu tava gravando ainda a review de Zelda. Não sei se vocês estão lembrados. E se vocês quiserem, então as duas aqui. Uma tem 1 hora, outra tem 50. Então vai lá ver. É muito bom. E é isso. Só que, infelizmente, aconteceu um imprevisto. Eu tinha um emulador de um videogame e eu acabei, quando eu apaguei ele, eu literalmente apaguei. Eu não sei como. Quando eu apaguei ele, eu apaguei literalmente tudo da pasta de anotações. Foda, velho. Por algum motivo, não me pergunte qual, a pasta do jogo tava literalmente na pasta de downloads. Infelizmente, eu perdi o progresso do jogo. Então, infelizmente, eu tive que gravar tudo de novo. Foi uma oportunidade pra mim refazer a review, mas eu não quis. E eu só quis fazer o bagulho da DLC pra não passar em branco esse jogo, porque ele é muito incrível. E a minha ideia, antes, era literalmente chamar todos os meus amigos em call e fazer a maior confraternização que esse mundo já viu no Discord, sabe? Mas, infelizmente, não deu certo e é isso, né? Dá pra fazer o quê? Bom, isso é tudo. Fiquem com a intro. Tchau. I beg of the spread of the abyss. It must be stopped. Durante o jogo, nós vamos até esse local aí, chamado de Depressão da Raiz Negra. Um adendo aqui, eu não gravei essa parte porque eu não achei ela tão importante na hora, mas é a parte que a gente entra na DLC, basicamente. Você vai ter que seguir esse processo pra poder entrar na DLC. Depois de chegar lá, a gente deita a Hydra no soco, ou na espadada, tanto faz. A gente segue pra esquerda, onde que vai ter essa pequena caverna aqui, do lado da cachoeira. Entrando nela, a gente sai e entra no jogo, e vai aparecer um golem de cristal dourado. Depois de matar ele, uma mina aparece perguntando se foi a gente que a resgatou. Muito provavelmente essa menina foi presa pelo dragão Sif, já que ele gostava de fazer experimentos com mulheres, né? Ela diz que tá extremamente grata pelo nosso gesto de bondade e fala que o nome dela é Sonoite de Olacil, ou Dusk também, tanto faz, não importa o nome dela agora, na real. E logo depois disso, ela diz que ela quer fazer um pedido pra nós, e continua dizendo que em Olacil, a cidade da DLC, fora criados muitos feitiços antigos. Nossa, falei bonito agora. E diz que ela quer passar esses conhecimentos de magia pra gente. E pergunta pra gente se isso seria bom, seria benéfico pra gente. E é aqui que você responde sim, né, meu rei? Ela diz que tá muito agradecida e fala que vai deixar o sinal de invocação dela aqui. E se caso qualquer coisa venha acontecer com a gente, ela pede pra gente invocá-la. Depois disso, ela some, já que ela não pode ficar tanto tempo ali, já que ela é do passado, ou algo assim. Daí, a partir de agora, ela vai ficar aí bem no lugar onde que a gente matou a Hydra. Se você estiver jogando Dark Souls 1, é bom você passar nessa parte antes de você matar os lords também, porque é a partir dali que você já vai estar forte, você vai conseguir matar a Hydra tranquilamente e vai conseguir chegar na Princesa Sonoite e pegar um item que é muito benéfico, especificamente nas catacumbas, que é um item muito bom e fica mais fácil mesmo. Depois disso, a gente vai até a biblioteca do Sif, que é o Duque de Anor Londo, e pega o colar, que tá com esse bicho aí que tá sendo iluminado. E depois de pegar o pingente, a gente volta
volta lá pra caverna, onde vai ter um item. E esse negócio aí que parece um tipo de furo na realidade. Depois de tocar nele, uma mão bem esquisita aparece e puxa a gente pra dentro desse buraco. E depois disso tudo, agora sim, estamos dentro do jardim do santuário. Eu dei uma pesquisada e parece que não ter tanta história sobre esse lugar em específico da DLC, só que é um lugar pequeno que é protegido por esse carinha aí chamado o Guardião do Santuário. E basicamente ele é um guarda do Santuário de Olassil que impede os outros de entrar dentro tanto do santuário quanto da cidade mesmo. Mas dane-se também, se o cara conseguir passar por ele, eu tenho certeza que não vai conseguir passar pelos outros obstáculos que tem dentro da DLC, basicamente. Mas ele também é uma junção de vários animais e além de um design muito picas, é muito bonito o design dele. Esse boss ele se torna um inferno pra quem não upou uma habilidade específica durante o jogo. E isso vai ter muito na DLC, tá? Você que tava acostumado com bosses que estavam demorando muito pra te atacar, toma, um desgraçado que além de te tacar raio, voa e te dá um dano extremamente alto, meu parceiro, caso você não esteja de escudo. Logo depois de passar pelo guardião, a gente segue e dá de cara com o santuário de Olassil, o lar de Elizabeth, que é esse cogumelo que tem na nossa esquerda. E como eu já tinha falado com ela antes, eu não passei por ela de novo, então eu vou dar um breve resumo de quem é ela, basicamente. Elizabeth é um Kugas que guarda o santuário de Olassil e também é a madrinha da Sonoite, ou Dusk, tanto faz, a menina que a gente salvou mais cedo. Pelo que eu achei, ela não é tão explicada assim no Dark Souls 1. Só no 2 que ela é dita como uma santa que curava doenças. E também tem o item dela, que é um cogumelo que deixa você com a vida cheia e estamina também. Conversando com ela, ela descreve mais a DLC, além de contar pra gente sobre o medo que o Lord Gwyn tinha pelo abismo. Ela fala que 3 dos 4 Cavaleiros de Gwyn foram enviados para Olassil para parar a expansão do abismo feita por uma besta do próprio abismo. E continua dizendo que um dos 4 cavaleiros, o tão adorado Artorias, tentou lutar não só contra o abismo, mas também contra a besta que expandiu ele. E acabou sendo consumido durante essa luta, assim como os outros humanos que moravam em Olassil. E ela termina dizendo que tem esperanças que surja alguém para resgatar a princesa Sonoite / Dusk. Mas a gente tá falando de Dark Souls, né, meus manos? Sem contar que vimos o cadáver da princesa antes de entrar na fenda pra vir pra cá. Eu acho, no caso, que é o cadáver dela. Na real, não é. Dane-se, só vamos continuar aqui. Seguindo em frente, a gente encontra esses guardiões aqui e também esses jardineiros. Em resumo, os guardiões são golems de pedra, movidos à magia, e os jardineiros, bem, são espantalhos que cuidam do jardim real, basicamente. Depois de passar por esse santuário, a gente tem 2 caminhos pra seguir. O de baixo, onde que a gente pega um item e vai de base, já que a gente não tem os requisitos mínimos pra descer a porrada nesse dragão que vem aqui voando e mata a gente. Ah, esse dragão apareceu mais cedo também. E permanecer aqui em cima, falar com esse cara e também ligar o elevador que fica do lado direito dele. Falando com ele, ele nos pergunta se a gente veio de um futuro distante. E a gente responde que sim. E nisso, ele diz que era a resposta que ele esperava. Ele fala também um pouco do Artorias, mas não fala mais coisa. Só fala o que a gente já sabe, que ele foi engolido pelo abismo, tentando derrotar um tal de Manos, basicamente. E mais pra frente, ele fala sobre Olassil, dizendo que era uma cidade normal antigamente. Ela foi consumida pela escuridão do abismo após falar com uma serpente dentuça. A serpente tinha enganado eles e os convenceu a reviver um humano primordial. E depois deles reviverem um humano, isso acabou por incentivar a ira dele. Depois disso, a gente chega no Coliseu e ele nos é apresentado.
Artorias, o andarilho do abismo. Ou Artorias, The Abyss Walker, tanto faz. Artorias, para todo fã de Dark Souls, dispensa apresentações. E como eu já falei um pouco sobre ele, eu vou falar bem por cima de quem ele é, assim. Artorias, assim como Ornstein, é um dos 4 cavaleiros de Gwyn, que, como eu tinha falado antes, foi consumido pelo abismo. Artorias, a mandado de Gwyn, veio até Olassil com seu fiel companheiro Sif, que é o lobo que eu derrotei no último vídeo, pra não dizer outra coisa, claro, pra poder parar a expansão do abismo. Mas, né, tá aí meu menino sofrendo, coitado. Vou morrer. Artorias, depois de uma batalha árdua contra os seres do abismo, sentiu que ia ser derrotado e, portanto, protegeu o seu lobo, dando a ele um anel que fazia ele caminhar pelo abismo e protegia ele, de certa forma, do próprio abismo também. Depois disso, o Artorias foi consumido e agora será morto por nós, o morto-vivo escolhido. Tem alguns diálogos cortados dele, onde ele fala para nós parar a expansão do abismo e que nossa raça, a raça humana, é mais do que só pura escuridão. Depois de derrotado, nós abrimos 3 caminhos. Na direita do Coliseu, que vai ter a Batalha do Estoicismo, onde você vai lá e luta contra jogadores online. E pra esquerda, você sobe todo esse lance de escada e chega até essa torre, onde que vai ter esse gigante. O nome dele é Golf, o Olho de Falcão, ou Hawk Golf, basicamente. E daqui a pouco a gente volta aqui. A gente tem que ir até a povoação de Olassil primeiro. Chegando na povoação e adentrando ainda mais na cidade, a gente consegue ver o que a magia do abismo fez com o povo de Olassil. Todos os cidadãos da cidade se transformaram nesses bichos aí de braços longos com sua cabeça inchada. Bom, não tem muita coisa nessa área pra falar, só dos habitantes que fizeram um pacto com o Humano Primordial e deu merda. Foi bem um pacto, mas liberaram ele e deu merda. O que eu falei lá atrás, no caso. Essa área é um pouco difícil também, já que tem muito bicho querendo te derrubar. Não querendo te derrubar, mas os bichos vêm muito pra cima de você e tem muito lance de escada, então é muito fácil pra você cair. É bom sempre você estar esperto nisso e, em vez de lutar com os bichos nas escadas, espere eles virem até você e luta num lugar seguro. É o que eu recomendo, basicamente. E tem a atmosfera desse lugar, que pra mim tem um dos melhores level designs do jogo. É o que realmente o jogo quer passar, sabe? Um lugar sombrio, onde quanto mais você desce, mais você percebe a merda que esse povo fez. Sem contar que também tem alguns gritos no fundo também. Pô, meu amigo, tá maluco? O capeta caiu uma desgraça dessa no inferno, mano. Chegando lá embaixo, a gente vê um daqueles bichos rindo. Não vou mentir, eu achei que ele tava rindo de mim na primeira vez. Daí eu fui seco pra cima desse bicho. Mas depois eu percebi que ele tá apontando pra um mímico. E eu me senti culpado por causa disso. Culpado nada, vai se ferrar, bicho feio. Esqueci de falar também, antes de você chegar nesse bicho, o mercador do Bloodborne vai te invadir e se tu não tomar cuidado, você vai ser brutalmente espancado por ele e pelos bichos. Chegando lá embaixo, a gente encontra esse bicho aí, o prisioneiro acorrentado. Esse bicho não tem tanta lore, assim, pelo que eu pesquisei. Só que ele era um cara que gostava de humanidade e gostava tanto que ele acabou consumindo muito e acabou ficando desse jeito aí. Como ele não é tão importante, eu só queria falar sobre ele mesmo, porque ele é muito resistente. E mesmo com magia ou uma arma boa, vai demorar muito pra você matar ele. Esse cara é absurdo, basicamente. Ele é muito forte. Então, se você tiver com uma build aí fortona que desce o sarrafo em todo mundo, ele vai tancar praticamente 90% do seu dano. Depois de descer tudo, você acha que acabou? Não, porque depois de matar o mímico, a gente ganhou a chave da torre. E agora a gente vai abrir a porta da torre que fica lá no Coliseu. Chegando lá no Coliseu, a gente sobe a escadaria de novo e abre a porta. E subindo as escadas, a gente dá de cara com o gigante. Sim, a porta tava fechada esse tempo todo, na real, eu narrei errado. Bom, conversando com o Golf, ele nos pergunta se foi a gente que matou o amigo dele e nos agradece, falando também que seu amigo já estava sendo consumido faz tempo. Depois ele se apresenta falando que o nome dele é Golf, o que a gente já sabe, né? E que ele é um dos 4 cavaleiros de Gwyn. Ele basicamente era o líder dos Dragon Slayers, que era uma rapaziada composta principalmente por arqueiros que matava dragões na base do arco e flecha.
Ele tá aqui, claro, a mandado do próprio Lord Gwyn pra evitar, é claro, a expansão do abismo. Eu já disse isso várias vezes e eu acho que eu vou continuar dizendo porque é muito legal a expansão do abismo. Ele veio com Artorias, basicamente, e em algum momento ele foi trancado na torre. E ele diz que ele tá cego e que não tá mais no auge dele, basicamente. Depois de muita conversa, ele pergunta se o dragão que a gente viu mais cedo tá nos causando problemas. E depois da gente responder que sim, começa uma cutscene dele pegando o arco e flecha dele e atirando no dragão. Esse é meu patrão! Sim, você precisou de ajuda de um cara cego pra poder matar um dragão primordial. Ah é, eu não disse antes. Esse dragão aí que tava matando a gente é um dragão primordial. Ou seja, é um absurdo de forte. E também o papo de ser cego não é tanta verdade, já que como ele é da raça dos gigantes, ele sofria muito preconceito por sua raça ser taxada como selvagem. Daí foram lá, colocaram resina no elmo dele, do capacete, que muito provavelmente ele não consegue tirar. E agora ele tá cego. Depois disso, ele fala pra gente ir até lá e terminar o trabalho. E daí a gente desce a escadaria e passando pelo Coliseu, a gente encontra o último cavaleiro de Gwyn, Kiran, a Lâmina do Senhor. Ela era responsável de cuidar da segurança do Gwyn, junto com a galera dela, composta principalmente por assassinos iguais a ela. Conversando com ela, ela diz que o Artorias era um bom amigo e pergunta pra gente se nós estamos dispostos a entregar a alma do Artorias pra ela. E entregando a alma, a gente consegue as espadas que ela usava durante a guerra contra os dragões, Gold Tracer e a Dark Silver Tracer. Armas muito boas pra quem tá fazendo uma build de assassino. E se você não entregar a alma do Artorias pra ela, você pode ir até a Norlondo, eu acho, e fazer a espada do Artorias, que inclusive é muito bonita. Bom, depois a gente segue até a arena pra enfrentar o Kalamesh. Chegando lá, em vez de vir voando, o Kalamesh nos espera no chão, onde o combate contra ele fica um pouco mais fácil. Kalamesh, como eu disse, ele era um dos dragões primordiais, que nem mesmo a Norlondo ousou provocar sua fúria, mas como nós somos um morto-vivo escolhido, né, essa regra não se aplica a nós, não é verdade? O dragão não é tão difícil se você fez uma build boa, caso contrário, ele vai ser um inferno de derrotar, já que ele é muito resistente, claro. Depois de derrotado, ele dropa um anel, que deixa o jogo mais difícil, basicamente. O anel, ele dobra o dano de todo inimigo que você luta contra. Eu não tô zoando, é todo o inimigo mesmo. E também, depois de derrotado, além do gigante nos exaltar, falando que nós é muito forte para derrotar aquele dragão. Mais tarde, como a gente tá no passado, uma galera de Drangleic chega e passa a mão nas escamas dele para poder fazer uma armadura. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora a gente vai para nossa próxima parada, a Voragem do Abismo. Quando a gente chega na Voragem, nós exploramos um pouco mais o lugar. A gente acaba encontrando esses bichos aí que se parecem com humanidades que a gente carrega no nosso inventário. Esses bichos são um tipo de humanidade viva, por assim dizer. Continuando andando por esse lugar, a gente encontra uma gata que só encontraremos antes de abrir a porta da floresta para matar o lobo cinzento, sabe? O nome dela é Alvina e aqui ela só ajuda a gente a encontrar a Princesa Sonoite ou o Sif, mas muito provavelmente seja a Princesa Sonoite. Não sei, porque eu não segui o gato. Bom, Sif dispensa apresentações. Ele era o lobo do Artorias, basicamente. E Sonoite é a princesa de Olassil. Eu não lembro se eu tinha falado isso, mas ela é a princesa de Olassil e ela também falou um pouco sobre a cidade pra gente. Mas como a gente já sabe sobre a cidade, já sabe tudo o que aconteceu, então, vamos seguir aí. E agora, vamos pra última boss fight dessa DLC. Vamos até Humanos, o pai do abismo. Como eu disse antes, Manos é um humano primordial que foi ressuscitado pelos cidadãos de Olassil. Enganados pela cobra gigante, eles na inocência abriram a tumba dele e nisso ele começou a expandir o abismo e também procurar o seu pingente quebrado. E aí, como ele perdeu o seu pingente quebrado, ele começou a abrir fenda no
tempo e, bom, né, aqui estamos. Ele pegou a gente. Bom, quando chegamos no boss, pense numa batalha superestimada. Tô zoando, a batalha é difícil mesmo. O Humanos é igual aos outros bosses da DLC, que tem um moveset bem vasto. Sem contar que os ataques dele são bem rápidos. A melhor maneira de derrotar ele é pegar uma arma de bastante dano, ou quando ele for tentar te golpear com a mão dele e dar um tapão no chão, é só você se esquivar e acertar ele. De resto, a luta é simples: esquivar, defender algumas horas e atacar na hora certa, basicamente. Tem muito o que falar. Se você quiser uma dica, pega a alabarda cristalizada e maximiza ela, mas não vai gastando ela em qualquer boss, porque senão quando você chegar no Humanos, ela vai estar danificada e vai acabar dando muito menos dano. Depois do Humanos ser morto, além da gente parar a expansão do abismo, nós também acabamos dividindo a alma dele. E nisso acaba surgindo as Filhas do Abismo no Dark Souls 2, mas isso é assunto para outro vídeo. E se voltarmos até o Santuário de Olassil e conversarmos com Elizabeth, ela nos dará 3 cogumelos de cura, que eu tinha falado lá atrás. E ela nos agradece, né? Falando que agora o abismo parou de se expandir, agora a princesa tá salva, basicamente. Bom, é isso. Essa é a história da DLC. Mas você acha que acabou, meu mano? Não. Ainda tem mais. Como eu fiz a DLC depois de matar todos os lords, exceto, é claro, o Gwyn, eu decidi no mesmo dia acabar com o meu sofrimento de uma vez e vamos logo pro final do jogo. Depois de matar todos os lords, a gente vai até o último deles, o Lord Gwyn. E eu tava muito triste nessa parte, já que aconteceu todo aquele problema que eu falei no início com o emulador, na primeira gameplay. E essa nova aí, vocês estão vendo, eu tava jogando ela e eu acho que de madrugada, então não tinha como eu chamar nenhum amigo pra colar no Discord pra me ver matando o último boss do jogo. Fui eu mesmo lá e zerei esse jogo maravilhoso. Chegando em Firelink, ou Santuário do Elo de Fogo, a gente vai até a Front. Clicando em teletransportar, ela nos leva até o altar do Elo de Fogo. E lá oferecemos as almas dos lords. E mostra uma cutscene dessa grande porta abrindo. E daí a gente tem acesso à fornalha da primeira chama. E antes disso, a gente pode encontrar esses fantasmas de soldados aqui descendo as escadas, e eles são os soldados que acompanharam o Gwyn. Daí quando o Gwyn foi oferecer a sua alma, aconteceu uma grande explosão e levaram eles de ralo, basicamente. Mas também tem alguns soldados que ficaram vivos e estão protegendo a entrada da primeira chama. Esse lugar é muito bom para farmar fragmentos de minério, que é bem provável que os soldados dropem esses fragmentos. E chegando até o Gwyn, nos é apresentado uma das melhores boss fights do jogo. Muitos jogadores de Souls-like sabem disso, mas como essa é minha review, eu vou falar aqui da mesma forma. Durante o jogo, muitas das músicas do jogo são músicas épicas ou músicas que condiz com o personagem, tipo a do Gwyndoli, por exemplo, que é um pouco mais calma, mas também não deixa de condizer com a boss fight. Mas essa, não. Por que, você me pergunta? E lá vai eu contar uma breve história desse boss. Como nos era apresentado no começo do jogo, Gwyn era um grande deus, tinha um bom exército e também leais súditos. Ele tinha uma vida boa, mas um dia uma serpente veio lhe avisar que sua era estava prestes a acabar, e se a chama se apagasse, seu reino iria sucumbir e uma nova era iria reinar, a era dos humanos. E nisso eu quero dizer que só os humanos sobrariam. Mas Gwyn não queria nem matar os seres humanos e também não queria deixar a ordem natural seguir, que seria, claro, a chama se apagar e o novo reino reinar. Ele nos amaldiçoou, no caso amaldiçoou os seres humanos, e deu uma cidade para a raça dos humanos. A parte da cidade vai ficar para outro vídeo, porque essa tal cidade é só encontrada no Dark Souls 3, pelo que me lembro. E ofereceu sua alma para que a Era do Fogo continuasse e não matasse nenhum dos seres. E como eu não expliquei a maldição que o Gwyn impôs aos seres humanos, ela consiste em cada vez que você morrer, mais louco você vai ficando. Pois é, até o quanto de vezes você morre faz parte da lore. E o mais engraçado é que se você deixa de zerar o jogo, será considerado um humano oco, um humano sem alma, basicamente. Tipo os humanos que foram encontrados lá no Asilo dos Mortos-Vivos. Quando chegamos na boss fight, vemos no que isso terminou. Um dos lords mais fortes agora sucumbido pelo medo da escuridão. E isso também é representado na música dele, que é uma música apenas tocada pelas teclas brancas do piano. E também pelo seu nome, já que Gwyn, no idioma de Gales, é branco. Pois é, tem muito detalhe nesse jogo. A luta contra ele não é tão difícil, é só acertar alguns parries e desviar dessa mãozada que ele dá em você. E fazendo isso, você ganha dele rapidinho. O último boss é o boss mais fácil do
jogo, ironicamente. Bom, depois de derrotado, ele dropa um fragmento da alma dele, e nós temos duas escolhas: se oferecer pra chama ou sair e deixar ela se apagar. E eu escolhi se oferecer a chama, já que isso faz mais sentido com a minha teoria da sequência do jogo Dark Souls 2. Mas isso é história pra outro vídeo. E quando nos oferecemos, tudo começa a queimar, e é aqui que o jogo acaba. Oi, de novo eu sou o Save e, bom, mais uma review chegando ao fim. Eu só queria falar pra vocês deixarem um like, o sininho e se inscrever também, porque também deu muito trabalho, assim como as outras. Eu fiz isso aqui sozinho, então, por favor, dá o like. E, bom, muito provavelmente pode ser que não tenha muitas reviews no canal, principalmente porque eu tô fazendo 18 agora e eu tenho muita coisa pra fazer. Muito provavelmente a frequência que eu posto as reviews vai diminuir, então não espere muitas reviews desse canal. Quer dizer, espere sim, né? Me motiva aí, porque tá difícil. E é basicamente isso, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é só uma informaçãozinha que eu queria passar pra vocês. Também me segue lá no Instagram, por favor.